Vamos começar a falar de cartografia, que são as representações do espaço. Cartografia vai muito além do mapa. Toda vez que a gente fala de representação, a gente está falando da interpretação, né, de um espaço geográfico, de uma parte do espaço geográfico. Então, aqui vocês têm 4 exemplos de imagens de representação. A primeira é um croquis. O croquis é um desenho à mão livre, não significa que é a representação real. Então, quando a gente vai ter o croquis, a gente vai ter uma localização aproximada dos lugares, mas a distância entre os lugares não expressa o real, tá? Então, a gente vai ter isso como croquis. Eles são muito comuns em propagandas imobiliárias, então, de aluguel ou de venda de casas e apartamentos ou escritórios para mostrar o que tem no entorno desses lugares. A segunda imagem que vocês estão vendo aqui é uma planta de um imóvel. Essa sim, a escala, ou seja, né, a relação entre as medidas do desenho tem que equivaler ao real. Por quê? Porque se uma pessoa vai pegar uma planta e vai construir uma casa e a escala da planta está errado, na hora que ele passar para o real, aí vai ter problemas na casa, estruturais da casa, né? Acontece em alguns lugares, então tem lugares que as coisas são construídas mal feitas, pelo desenho ser mal feito, e aí de repente o teto não fecha, ou a parede é torta, ou a gente vai ter problemas estruturais e a casa desaba, ou o prédio desaba, ou ele entorta. Nós temos vários exemplos desses no Brasil, infelizmente. Então, a planta do imóvel, ela tem uma medida real. Então, se essa parede fala que tem 2 metros, tem que ter 2 metros no real, tá? Isso é a planta de um imóvel. O terceiro exemplo é a carta. Tá? A carta é um exemplo que a gente vai utilizar mais na faculdade, tá? Ela vai ter uma exatidão importante e a gente vai fazer alguns estudos de relevo e outros exemplos. Então, quando a gente vai ter aqui a carta, normalmente ela é bem localizada, ela tem uma escala, né, do local, de ser uma extensão pequena da superfície do planeta. E o quarto exemplo que vocês estão vendo aqui é o planisfério. O planisfério, ele é uma representação do mundo, e aí ele vai aparecer de diferentes formas. Eu vou mostrar para vocês vários planisférios que a gente tem. Então, aqui a gente está mostrando, né, as representações do espaço geográfico, tá? Aí a gente vai ter aqui, né, outros tipos de representação. O mapa, tá? A gente vai ver também os tipos de mapa. O mapa é uma representação reduzida de um espaço, que pode ter vários tamanhos, né? Várias escalas, pequenas ou grandes. E aqui a gente vai ter o Acre, né? O estado do Acre. E os municípios do estado do Acre, tá? Aí a gente vai ter aqui o bloco diagrama, que é uma representação em 3 dimensões. Ele é utilizado para mostrar o subsolo, né? E as ações que tem a ver com o subsolo. Então, aqui ele está mostrando as camadas de rocha, a água que tem no lençol freático, o solo e a superfície. A gente vai ter a maquete. Então, aqui é uma maquete da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem os prédios. Percebam que não tem escala na maquete. Nossa, essa árvore é tão grande que é quase metade do prédio. Não, né? Na verdade, ela seria muito pequenininha. Mas a ideia da maquete é mostrar um modelo em miniatura, né? Se a gente estivesse na sala de aula, a gente faria a maquete da sala de aula em grupos. E aí, da maquete, a gente faria o mapa. Mas, como a gente não está na sala de aula, né? E nós estamos aprendendo à distância, né? Eu tô mostrando para vocês as imagens. E aí, vai ser um pouco diferenciado o nosso aprender. Aí, nós temos também o globo.
né? Então, aqui é um apontador, né? Mas esse é o globo. Também é um outro tipo de representação. A ideia é ver a Terra esférica, né? Então, perceber, e aí as latitudes e as longitudes fazem esse papel, né? De mostrar que a gente tem essa distância esférica. Então, aqui a gente tem a América do Sul e o Brasil, né? Então, a gente vai ter a representação esférica, que também mostra um pouco da forma de como que os países e os continentes se apresentam em relação ao planeta, tá? Esses são os principais tipos de representação. Os mapas são classificados de 3 tipos. O primeiro tipo é o político. Este é o mapa político, porque vai mostrar as divisões políticas dos lugares. Nesse caso, as fronteiras, porque ele é um planisfério. Então, cada corzinha aqui é um país. Ah, mas eu tenho 2 amarelos. Mas a ideia é separar. Então, vocês podem perceber aqui na América do Sul que os azuis não estão um do lado do outro. O verde não está um do lado do outro. Então, cada cor representa um país aqui. Então, o Brasil está de amarelo, o Chile também está de amarelo, mas eles não estão se tocando. Então, por isso que os dois podem ficar de amarelo. Então, aqui a gente vai ter as divisões políticas. O mapa político pode ser também de um país, e aí vai mostrar as divisões de estados, né, ou províncias, dependendo do país. E pode também ser do município. Então, o estado pode estar separado em municípios e os municípios podem estar separados em bairros. E tudo isso mostra divisões políticas e, portanto, são considerados mapas políticos. Aí, nós vamos ter os mapas temáticos. O mapa temático aqui é um exemplo, a gente vai ter vários exemplos. Então, aqui o mapa temático mostra, por exemplo, aqui neste caso, população. As áreas em vermelho são aquelas que têm mais população. As áreas mais claras são aquelas que têm menos população. Então, a gente pode perceber que a Índia e a China, ao contrário, né? A China e a Índia, elas têm muita gente, né? Então, a gente vai ter aí os países mais populosos, né? As cores mais claras vai mostrar os lugares que não tem ninguém ou então que tem poucas pessoas. Então, por exemplo, na Groenlândia não tem ninguém, por isso que ela tá em branco, tá? Aí nós vamos ter e nós temos o mapa físico. O mapa físico, ele vai mostrar as altitudes. O que são as altitudes? Não confundir com latitude. As altitudes são as altura em relação ao nível do mar. Então, aqui na legenda vai mostrar isso. Então, aqui a gente pode perceber, os azuis são o nível em relação ao mar e, portanto, profundidade, né? Então, aqui tá o 0, superfície. E aqui a gente vai ter cada cor representando uma altitude. Então, essa altura em relação ao nível do mar. Então, acima de 4.000 metros vai estar em branco. De 2.000 a 4.000, em roxo. De 1.000 a 2.000, em marrom. De 500 a 1.000, esse amarelinho. De 250 a 500, o verde claro. De 100 a 250, o verde escuro. E de 0 a 100, esse outro verde também mais escuro. Então, as áreas de planície são as áreas mais baixas. As áreas de montanha são as áreas mais altas. As cordilheiras são os pontos mais altos do mundo. Então, a gente pode perceber que o lugar mais alto do planeta é aqui, né? Que é o Planalto do Tibete. A gente também vai ter outras áreas bem altas, como a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, né? Então, a gente vai ter outros tipos de áreas altas também, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, isso aqui é o mapa físico. Além da altitude, vai mostrar os rios. Essas linhas tortuosas aqui, azuis, são os rios. Então, esse aqui é o Rio Nilo. Aí, a gente consegue ver da onde ele nasce e até onde ele vai, né? Então, aqui o Rio Amazonas, né? Então, a gente vai ter aqui essas linhas azuis como rio. E aqui a gente também vai ter o relevo submarino, que é o relevo abaixo do mar. Então, vamos ver agora os elementos de um mapa, né? Todo mapa tem que ter título. Então, aqui vai ter o título. Como é que a gente lê o título do mapa? Ele vai mostrar o local que está sendo mapeado e o tema desse mapa, sobre o que ele fala.
Então, aqui a gente vai ter o Brasil, então vai ter o país inteiro, e a gente vai ter ele político, ou seja, as divisões dos estados. Então, a gente vai ter o mapa do Brasil com as divisões dos estados. Outro elemento obrigatório dos mapas, legenda. O que é a legenda? A legenda vai mostrar o significado de cada símbolo. O que a linha significa? O que os pontos significam? E aí, a cor, os números, as formas, a gente vai ter diferentes tipos de legenda que eu vou mostrar. Outro item obrigatório dos mapas, escala. A escala vai mostrar a quantidade, essa escala aqui vai mostrar a quantidade de vezes que o mapa foi reduzido. Porque é uma redução o mapa, né? A gente não tem representação real do Brasil, não cabe no papel. Então, esse Brasil, para caber nesse mapa aqui, ele foi reduzido 16 milhões de vezes, tá? A gente lê essa escala 1 centímetro para 16 milhões de centímetros. E aí, a escalazinha aqui de baixo vai mostrar pra gente as distâncias. Então, eu tenho cada centímetro aqui, representando uma quantidade de quilômetros. De 0 a 160, 320, 480. Então, a gente são as latitudes. Ah, mas eu quero ver os continentes de forma melhor. Então, a melhor forma é ver com esses tipos de mapas, que são as projeções cônicas. Aqui estão as latitudes e aqui estão as longitudes. Parece um leque. E aqui vai estar o continente da Ásia. Mas eu quero ver o mundo todo. Eu não tô vendo o mundo todo assim, eu não vejo o mundo todo assim, eu não vejo o mundo todo assim. Então, a melhor é a projeção cilíndrica, como se a gente envolvesse a Terra num cilindro. Olha aqui o mundo todo. Mas o mundo não é plano, ele é esférico. A gente não tem um tipo de projeção perfeita. Todas elas vão ter coisas esquisitas ou deformações. É normal. Então, olha aqui as projeções usadas no Atlas. Para os continentes, para mostrar países, para os mapas mundos. Eu vou mostrar mais projeções. Lembrando que a gente está falando de representação, é uma interpretação que se faz. Nenhum mapa é perfeito. Significa que todos eles vão ter deformidades. E cada um vai mostrar uma visão de mundo importante. Então, se eu quero colocar o mapa assim, é porque eu estou priorizando a América do Sul. Se eu quero mostrar um mapa assim, é porque eu estou decidindo mostrar esses países e não outros. Se eu utilizo o mapa dessa maneira, é porque eu estou priorizando uma visão de mundo diferenciada. Por quê? Porque vai mostrar alguns países maiores que outros. Ah, mas eu quero usar o mapa assim. Ele é diferente daquele outro. Ó, aqui, ó, os dois aqui, ó. São diferentes entre si. Mostra lugares aqui maior e aqui menor. Então, cada mapa vai ter uma visão de mundo diferenciada. E tá tudo bem. A gente só precisa saber disso na hora de analisar. Esse aqui mostra projeções diferenciadas do mundo. São formas diferentes, com latitudes e longitudes. E aí a gente tem as mais formas estranhas. Vocês podem perceber que o planeta pode ter diferentes formas. A gente que vai colocar a percepção e como que vai aparecer. Mostrando aqui que, na verdade, o que a gente pode fazer no papel é qualquer coisa. Os países vão aparecer de formas diferentes. Olha lá, parece um pato. Então, quando a gente fala de projeções cartográficas, a gente pode reinventar como o nosso planeta vai aparecer. Então, é uma interpretação do mundo. Tem países que vão ser mais valorizados do que outros. Tem continentes que vão ser mais valorizados que outros. Isso faz parte da projeção cartográfica. A forma como eu vou colocar cada país
vai depender da minha interpretação que eu tenho do mundo. Quem eu vou colocar no centro, ou quem eu vou colocar nas bordas, ou quem vai aparecer melhor, quem vai aparecer pior. Isso é papel das projeções cartográficas. As linhas de latitudes e meridianos, olha lá, o mundo está de ponta cabeça, mas isso pouco importa, porque na verdade a gente está no espaço, né? Então, o que é para cima, o que é para baixo é uma representação. Então, é o que a gente tem em relação às projeções.